E aí, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos ler Atos, capítulo 14, a partir do versículo 8, e a gente vai ver aí esse choque de cultura quando Paulo começa a sair ali de Jerusalém, né? E ele vai ali para a Europa, para onde é a Turquia hoje, e aí ele começa a encontrar ali uma certa um choque cultural, né, com a cultura greco-romana, e a gente vai ler isso aqui no versículo 14, a partir do capítulo 14, a partir do versículo 8, tá bom? Então, vamos começar. E em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-se, fique de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: Os deuses desceram até nós em forma humana. E aí eu quero comentar justamente essa frase, né? Os deuses desceram até nós em forma humana. É interessante ver que Paulo e Barnabé, eles estavam ali com aquela cultura judaica, né? A cultura do Deus de Israel. Aí quando eles chegam nessa cultura romana, greco-romana, eles encontram ali a expressão dessa cultura através de vários deuses, né? E esse choque de culturas é justamente aqui no versículo 12 que a gente vai ver que a Barnabé chamaram Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Então é interessante observar que quando eles chegam e realizam uma cura, o pessoal lá de Listra, né, a população da cidade de Listra, eles ficam impressionados com aquilo que eles fizeram e acabam exclamando, né, os deuses desceram até nós em forma humana, chamando Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes, porque ele falava, né? E o sacerdote de Zeus, cujo templo ficava na cidade, a partir do versículo 3 agora, o sacerdote de Zeus, né? O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava na cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Então aqui, olha só a cultura greco-romana, a cultura do sacrifício, de oferecer sacrifícios para os deuses, enquanto que Jesus vem e ele é o próprio sacrifício pelos nossos pecados, né? A cultura do céu completamente diferente. E aí Paulo ouvindo isso, Paulo e Barnabé ouvindo isso, eles ficam assim apavorados, né? Eles não queriam receber essa honra, até porque eles conheciam o que Jesus tinha feito, né? Eles sabiam o que Jesus tinha feito, da ressurreição de Jesus e da morte de Jesus justamente sendo o sacrifício tão prometido para os judeus lá. E eles entendendo isso aí, eles ficam aterrorizados, né? E a partir do versículo 14 a gente vai ver aqui como é que eles reagem. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas, olha só, e correram para o meio da multidão gritando: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos, como vocês. Estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs, ou seja, desses sacrifícios inúteis, né, dessas coisas vãs, dessa idolatria, colocar outros deuses no lugar do Deus que é Jesus e que fez todo o sacrifício, que não precisa mais de sacrifício nenhum, porque é pela graça agora que todos nós somos salvos. E aí ele vem e diz: se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu, colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria seus corações. Ok? E vamos prosseguir aqui a partir do 18. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto.
Então, de uma hora para outra, o que é que os judeus eles incitaram a população de Listra, né? E chegaram lá de Antioquia e de Icônio, e eles incitaram o pessoal lá de Listra, que tinham ficado admirados com esse milagre, eles incitaram para que eles fossem apedrejados. Então, Paulo foi apedrejado e arrastaram Paulo e Barnabé para fora da cidade. É, e eles pensaram que até eles tivessem morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Então eles saíram de Listra e foram para Derbe. Tá bom? Então, só deixando claro aí essa questão do reino de Deus e dos reinos desse mundo, né? Dessa idolatria que existe em cada um desses reinos desse mundo, que sempre está oferecendo sacrifícios em vão. E essa cultura grego-romana, que era a cultura lá da época, né, que Jesus nasceu lá, que Paulo estava pregando, essa cultura era muito forte nessas cidades. Inclusive tinham os sacerdotes de Zeus, como a gente viu, e eles queriam prestar culto, prestar sacrifício a Paulo e Barnabé por conta desses milagres, né? Mas logo Paulo e Barnabé eles se colocam diante do povo dizendo assim, não, nós não somos dignos de sacrifício e nós somos humanos igual a vocês, tá bom? Então assim, Paulo e Barnabé eles acabam saindo de Listra, né? E fazem o caminho de volta e terminam aí a primeira viagem missionária, voltando, né, chegaram a Panfilha e pregando a palavra em Perge, desceram a Atália e navegaram de volta a Antioquia. E assim eles se reuniram lá na igreja. Essa Antioquia já é a Antioquia lá da Síria, né? E aí eles se reuniram lá com a igreja e voltam lá para Jerusalém, lá no capítulo 15, que eles acabam passando pelo, digamos, o primeiro concílio da igreja, né? Que no capítulo 15 vai ter mais uma vez um choque da cultura. Qual? A cultura com os próprios judeus. Vai ter uma discussão lá, um concílio sobre a circuncisão. Mas aí a gente vai ver no próximo vídeo, tá bom? O capítulo 15 de Atos. Tá legal? Então pelo vídeo de hoje é só. Um abraço, peço que vocês mais uma vez se inscrevam no canal, apertem o sininho, né? Comentem e compartilhem o vídeo, tá bom? Mais uma vez um abraço e até o próximo vídeo. Até mais.